What's up, Nick fans? All right, I am Victor Hatiba from Nick Fans Brazil channel. And again, Alex Trataros from Nick Fans TV in Nick Fans Brazil channel. And today, Rodrigo Pinheiro, my co-host too, in this live. Welcome, my bro. Victor, Rodrigo, appreciate you guys having me on as always to talk about the New York Knicks. You guys are doing a phenomenal job, as I said, behind the scenes of just connecting the gap between the fans in Brazil and watching the New York Knicks, which is obviously in New York in the United States. So congrats to you guys and all the work that you put in. Much love and appreciate you guys always having me on. Oh, thank you so much, Alex. Thanks so much. I talked with you in backstage. It's very important, your opinion with me and Nick fans in Brazil too. Okay. First question, Alex. Let's talk about the Knicks. I want your opinion about Knicks moves. I want your opinion. Do you like it at moment? Knicks off season. Are we just talking about Dante DiVincenzo? You know, you have Obadiah, who was just signed today on an Exhibit 10. You also have Obi Toppin's brother, who's signed to Exhibit 10. You know, they picked up Jalen Martin this offseason. There was quite a bit of moves that the Knicks did this offseason. And to be honest with you, I'm fine with it. I won't say I'm like over the moon with all the moves that they did. But I think it's solid for a team that's going to establish continuity, for a team that for 2 decades we had just rotating bunch of players coming in. Doesn't matter who it was. It's finally something good to see some stability. We see a certain core, right? Even when when you hired Tom Thibodeau, let's go from that, because not when Julius Randle's first year, but from Tom Thibodeau, right? We know that we had a certain group here. And right now that core has been Mitchell Robinson, Julius Randle, Emmanuel Quickly, RJ Barrett. Those guys have been here, and then it's just expanded into, getting Quentin Grimes and Jericho Sims and Miles McBride the following season. Last year, you got Jalen Brunson and Isaiah Hartenstein. So the Knicks are doing a good job in creating that continuity. They're trying to figure out that nucleus they want to keep moving forward to be hopefully that championship contender. So it's solid. I like the DiVincenzo signing. I think he's going to add some good versatility from being a playmaker, defender, scorer with that second unit. I also like, I think having him, Josh Hart, Jalen Brunson, obviously being the leader of the Villanova Knicks that we got over here. I think when you look at all those guys, the competitiveness, the winning aspect from their history, from playing at Villanova, I think you're bringing a good ethos to the team. So from all the moves, it's solid. Like I said, I'm not like jumping over the moon for for everything that the Knicks did, because I'm still waiting for that star. I'm still waiting for that guy to walk through those doors where, you get someone like a Giannis Antetokounmpo, you get someone like a Nikola Jokic, and then you're like, okay, now we're championship contenders. I think we got a solid up and coming superstar in Jalen Brunson. Randall's that second star, but we need more just to see the Knicks go to that next level. So as of right now, they're doing a solid job. I like the continuity. And finally, Knicks has a PG, Alex. Do you remember in the last off season? I talked with you about this expectations with Jalen Brunson in New York Knicks, and bro, it's so amazing, this guy, so amazing, Jalen Brunson in New York Knicks and later Josh Hart uh, enter with the Knicks and Josh Hart, bro. I remember former players in 19s like John Starks, Charles Oakley, Anthony Mason blood in your eyes Josh Hart. First of all I want your opinion about Josh Hart with the Knicks. Josh Hart, I mean, solid rebounding guard, solid defender, right? We saw what he brought to this team as soon as they traded for him. I mean, he went on a ridiculous spree with the Knicks, just averaging, over 10 points per game. As soon as he came, he was shooting over 50% from three on low volume, about 2 attempts per game.
but solid rebounder. You were getting somewhere between 5 to 7 rebounds per game. And he just did everything that you wanted to see in around the margin. Diving for loose balls, gritty defense, being like a free safety, like in an NFL, like NFL football, right? American football, Yes, just being able yes. to chase down like passes midair and cause a turnover. Those type of aspects to a player is what you love about Josh Hart. True, blue collar player, hard worker. He fits the mold of what you want a Nick to be, and he was awesome, man. I mean, it didn't end the way that you wanted to see for him in the playoffs against the Miami Heat. I think Tibbs should have gone back to the original rotation with Grimes being the starter, Hart coming off the bench, because they were both so used to those roles. But I'm expecting him to have a solid season. I'm not expecting like the 50% shooting. That was like such a small amount of games. It was like 20 some odd games when he came to play for the Knicks, and he just caught fire. I expect it to get to like a 34%, 35% 3-point percentage, still on low volume, but everything that you saw once he joined this team, I expect all those elements to stay. A guy who could attack out and transition and finish around 70% around the rim, a guy who's going to give you gritty defense on the perimeter, a guy who's going to be a strong rebounder, all those things he gives you, and that's key for what a Tom Thibodeau-led team does. A Tom Thibodeau-led team is usually top 10 in rebounding, and Josh Hart just adds to that. So I like what he brings to this team. I love this energy, né, from Josh Hart, A né? lot of energy. Oh man, Rodrigo, do you want to make a question for Alex? Yes, of course, Alex. First of all, nice to meet you. Nice to receive you in this live. But we have a question important for us in the Knicks. Uh, we can bring this the future. Huh? Do you believe this next season, is decisive for RJ Barrett future with the Knicks? Does Julius Randle have the same scenario than RJ Barrett about the future in the franchise, about rebounding, about the field goals percentage? What can What can that tell us about this moment and RJ Barrett and Julius Randle in the future with the Knicks? I think this offseason for RJ is going to be critical. We already see the videos of him practicing and getting ready for the FIBA World Cup for Team Canada. You'll like to see that. You'll like to see that he's back out there practicing. Fred Katz wrote an article last offseason how, he didn't really play a lot of basketball because he wanted to make sure that his body was healthy to get that contract extension. So you could add to that saying maybe that was part of the slow start, why he came in a little bit more bigger than actually trimmed down. He looks more trimmed down this offseason, getting ready for this upcoming season because of the World Cup. But this is going to be a big season for RJ Barrett. No question about it. Okay. None of this, we can't have any more of these inconsistent slow starts. You're considered one of the top 3 guys on this team. You got to bring what you did in the playoffs to Yeah. start the season. It's got to start now. Otherwise, you start to look at that extension as is he going to figure it out? I think he will figure it out. I think he is a guy who consistently, you just hear how he speaks, how he carries himself. Everyone who talks about him, who covers the Knicks, even from his past, being at Mount Verde, being at Duke, he's the type of guy that will put in all the work to get better. Does that mean he's going to be a superstar? No. Does that mean he's going to be your still a star? Probably not. He might be just a high-end role player who will make a few all-star appearances. If he gets all NBA, I think that's, we're talking about a great, he'll have one of the best years possible. I'm not sure that will happen, but I'm pretty confident that whatever his ceiling is, which it could be a high-end role player, I think he will achieve that. I think he will achieve that, and he'll contribute to winning on whatever team it is, whether that's with the Knicks now or any other team in the future. Hopefully he stays a Knick. It'd be nice to have one of our highest lottery picks to be a Knick for many years to come, but he has to start off on a strong foot this season and be consistent and demonstrate that he can be a reliable third option on this team. Now, for your question on Julius Randle, it's a conundrum when you discuss Randle because the ups and downs, right? He's been here for 4 seasons. Yes. 2 seasons have been in the garbage. 2 seasons you could put on the top shelf. Trophy, obviously, he was all NBA those 2 seasons, all-star those 2 seasons. He was most improved player. So
when you see that third season that he was on the team where he had the whole thumbs down incident, he was just bad. It was like, we know you can be better. We've seen you do better. It can't be that much of an anomaly that you go from to make that 180 and then you just revert back. We know it's in there somewhere, which is why what he was doing this season, it wasn't shocking that he can get back to that all NBA level. What was more impressive is how he changed his shot diet, because instead of finishing or attempting over like 60% around his shots from around the rim, he put 50%. It was close to an even split of shooting mid-range jumpers, attacking the rim, and really attacking from behind the arc. He was putting up a lot of attempts. He had more. He's top 5 when it comes to most made threes this past season. Not high efficiency. 34% from 3. We need to see that get better for a guy who's taking about 8 attempts per game. But you see that he has that ability in him. The issue is the inconsistency and the lack of showing up in the playoffs. Now I get it. Everyone's going to look at the ankle injury. I hear you. For me, if you're cleared to play, I'm expecting you to perform. I'm not expecting you to perform at your highest, but I'm expecting to see some modification. And to a certain degree, we didn't really get that. We had moments in the playoffs. That's okay, but not great for a guy who's considered an all-NBA caliber player, who is an all-star. You have to perform to some sort of level to help raise your team's performance, as we saw from Jalen Brunson. This will be a big year for him, because he's going to have to show, because at this point it's not, can you do it during the regular season? We know you can do it during the regular season. Can you improve your playmaking? We'll want to see that. That's probably the biggest thing I'm going to ask for him. That, and hopefully being a roll man and attacking the basket instead of just settling for mid-range jumpers all the time and a lot of threes. I want to see him be a strong finisher around the rim, because when he gets downhill, he is tough to stop. So those are probably 2 things I haven't really thought about, but those are 2 things that can come off to the top of my dome that I'm like, that's what I want to see from him this offseason. But the real test for him moving forward, can he perform in the playoffs? That's going to be the question that everyone's going to be waiting for. It's not, can he do it during the regular season? That's cool. That's nice and dandy, but got to do it in the playoffs. Of course. I agree. We have it's a similarity between two guys, almost Barrett and Julius Randle. There's a similarity about the inconsistency in the decisive games, which in the playoffs here in Brazil, we are very what can I tell you? Here in Brazil, we have a great expectation about Julius Randle and RJ Barrett playing well in the postseason, in the playoffs, because Knicks depends these guys to reach a title or be a contender to win an NBA title. So, and I tell about this simple question: how can I see about the New York Knicks in the DiVincenzo arrived the Knicks, right? And what this good keeping Josh Hart and bringing DiVincenzo is the best situation for us to bring Julius Randle off the 3-point shots and make an athlete to give these shots in the paint. So, if your question is how does DiVincenzo and Josh Hart help Julius Randle attack the paint? Yes. I think more so DiVincenzo than Josh Hart. Josh Hart, he would have to improve to being a league average shooter and shooting more than two attempts per game from 3, and I think he can do that. We've seen it in the past from all of his other stops, but it can't be like we saw in the playoffs where he's hesitant to shoot. He has to be confident. Shooting with confidence is a big thing for players in the NBA. Even if you just go to play at a park, shooting with confidence changes the entire trajectory of your performance. So for Josh Hart, shooting threes confidently. DiVincenzo, we just saw he was a 40% shooter out in Golden State. We know he can do that. We've seen all of his other stops. He's a good 3-point shooter in Milwaukee, even in Sacramento. So having those guys on the court would definitely help Randle space the floor, right? I think the thing with Tom Thibodeau, as we see, is that he likes to have a traditional 5 on the court at all times, whether that be Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein. So those guys are going to clog the paint. Mitch more so than Hartenstein, just because Hartenstein has at least a mid-range game with that floater.
So if you have someone like Hartenstein, Randall, you're going to have Brunson out there. Let's say you have DiVincenzo, and instead of Josh Hart, let's throw Emmanuel quickly out there, another three-point shooter, or even Quentin Grimes, right? Guys who are even more adept at shooting from behind the arc. I think that creates a good amount of spacing for Julius Randle. It's not going to be the most elite spacing because you would want to see someone like Jokic who can really shoot the three, right? Like if you have somebody like that, even Embiid who isn't a great three-point shooter, but someone like him who you still have to respect from the perimeter, like that would really change everything for Randall. But with those three guys, Brunson, DiVincenzo, whether it be Grimes quickly, and even maybe Hart, right? Those guys, if they shoot the three ball well, will open up that driving lane for Julius and should clear out the paint because as we saw in the playoffs, right, against the Miami Heat, it shrunk the court when you had Jalen Brunson, even though he was our best three-point shooter. He had Jalen Brunson, Josh Hart, RJ Barrett, Julius Randle. And if you had Mitchell Robinson out there or even Isaiah Hartenstein, everyone's packing the paint. They're leaving everybody off the perimeter and looking for 15 feet in around the hoop to disrupt the passing lanes. So if you add those guys that I just mentioned, it should open it up for Julius. But once again, like it'd be ideal to see maybe some small ball lineups with Julius at the 5. I know he's not the best defender. We just talked. CP and I just discussed that with our guest Jake Assman on Knicks Weekly earlier this week, and solid. Not I wouldn't even say solid, decent to below average perimeter defender. Bad when it comes to team rotations. So maybe Tibbs doesn't want to go in that direction with Randall at the 5, but I think that's something that they should experiment with, especially if you have a hot shooting night. Like let Randall just have those open lanes. Let them have to defend those guys on the perimeter. Let him just attack and feast. That's something I would like to see this upcoming season. And I think very important. I saw Alex Julius Randle mention work so much with your mentality. For me, it's very important. This guy, works so much with us, and I believe in your evaluation, with mentality and your game. Julius Randle can be in the next season high level, compared with last season, for example. You and Rodrigo mentioned DiVincenzo, but I want your opinion about your expectations with this guy, with the roster. What's your expectations with Dante DiVincenzo in Knicks? My expectations with Dante DiVincenzo is to help the second unit. I'm looking at, we don't have Obi Toppin, right? He got traded to the Pacers to open up space to get Dante DiVincenzo, so that way he can get that mid-level exception, or that mid-level type money, I should say. And what I'm looking for DiVincenzo is with that second unit, you're going to have probably quickly Josh Hart, Dante DiVincenzo being your 2. You're going to have Josh Hart out there probably as your 3, RJ Barrett as your 4. Between Hart and RJ, we know they're going to be interchangeable at the power forward position, the backup power forward position, and then Isaiah Hartenstein. So with DiVincenzo, I'm looking to have him help Emmanuel quickly play that off-ball guard position once again, right? So as we saw with Derrick Rose with Emmanuel quickly, that's how I'm expecting Dante DiVincenzo to help. Obviously, DiVincenzo could do a little bit of creation for himself, as well as Emmanuel quickly. You see that's what he's trying to develop this offseason as well. So between those two guys, you're going to have 2 combo guards that are going to be able to facilitate, that's going to be able to score. So it should keep second units on their toes. And these are guys who are going to play with the stars from time to time. As we saw with Emmanuel quickly and how he closed games, we're probably going to see Dante DiVincenzo closing games as well, as we saw with Josh Hart. So I'm expecting that type. I'm expecting that role, I should say, for Dante DiVincenzo. My question is, will his Golden State Warriors play translate to the New York Knicks? Because it's different. We're talking about a different offense. Yes. We're talking about a different system. That's more off-ball moving than what the Knicks do that we have seen for the past couple of seasons with Tom Thibodeau. So if we get anything like, if we had some off-ball movement like that, I could see DiVincenzo fitting in seamlessly. Now, he was good on the Milwaukee Bucks, which is closer to what the Knicks did. I expect
that type of DiVincenzo, closer to that, with what we saw from Golden State, a little bit here and there sprinkled in for his performance. So are we going to see all those passes for guys cutting back door and attacking the hoop? I would like to see it. This is a read and react offense that Tom Thibodeau wants to run out there, but that takes guys like DiVincenzo, like Josh Hart, like Jalen Brunson, a lot of guys with high IQ and understanding to make those plays. And we have some of those guys on this team, but it's going to ask for the extra pass. Whereas in Golden State, it's more, this is a little bit more formulaic, a little bit more routine. So I would like to see, I'm hopeful that we get to see some of that, but I'm more confident that we'll see something like from DiVincenzo. So I don't expect all those flashy passes that we saw from DiVincenzo on the Warriors, but I see still a good facilitator, a good shot maker joining the Knicks. And I like so much with Steve Kerr, Stephen Curry, talking so many good things about DiVincenzo. And I will joke about this. DiVincenzo, Alex, has more titles compared with Brooklyn Nets aqui, ó. Para você. The entire Brooklyn Nets. The entire Brooklyn Nets. I love it. And we have a question, Alex, from our chat for you. Hey, Alex, salute. Do you think Knicks needs to wait for Embiid or next superstar? Knicks will have to make a decision soon. Do you think New York can make a trade just letting RJ go? To answer this question, do the Knicks need to wait for Embiid or the next star? I don't think they need to necessarily wait. The way the Knicks have to operate is that they have to attack on the right superstar that fits what the team's doing. Embiid would be that star that fits what the Knicks are doing. We've had calls, people, who are in favor of the Embiid trade. We have people who are against the Embiid trade. Why trade for another isolation guy? That's been a big conversation. You're talking about an MVP, right? I know the whole Jokic and Embiid conversation on who should have been the MVP, but we're still talking about a guy who's been in MVP nomination for the last few years. So that tells you the type of talent. If he becomes available, I think the Knicks should go after him. If he's not available, then you don't wait for him, because you can't just wait for an aging star. You have to be on the lookout to see who's available at that time, who's going to fit the roster at that time. It's very tricky. You don't wait for a star. You try to pounce when they become available. And if they fit what you need. As for can they trade and just let RJ go, they have to make the financials work. It depends on what the opposing team wants, right? Or how many teams are involved. I could see the team wanting RJ because he's young, especially if he's starting to play well, like better and be more consistent this season, adds more to his game. I can see someone be like, we'll take that upside because he's a hard worker. The soft skills factors of him being a leader, always showing up for post-game press conferences, making himself available for all media type access, being that hard worker that he is. I think I think a team can sell themselves on that, because you want that in your locker room. You want guys who are going to compete on a night-to-night basis, who are not, don't cause a scene outside of the game of basketball itself and are in tabloids left and right. I think that a team could talk themselves into it, especially, like I said, if he plays at a better level this upcoming season to start off with. It all depends, but would he be the only guy involved? Probably not. You're going to have to match the salaries to get any superstar, which is like 46, 50 some odd million. So RJ's making 20, 22. You're going to have to add a little bit more to that. That's a few more players to match the salary. And it depends on who it is. Let's just say, for whatever reason, Giannis became available. It's not only RJ that they want. They're going to want a few more guys in that trade, another star or something like that, to be involved. No, I know. People in Brazil, Alex, I don't know. In USA, it's like, look like Brazil, for example, with RJ, I like so much RJ, but in last season, RJ,
don't have a great season, né? Regular season. Em Brazil, I make, né? Lives, né? Reactions, né? From Knicks games, like JD, né? JD Sports with Nick Fans TV, and Brazilians so angry, Alex, with RJ. Uh, so many trades, RJ involved. Do you understand? Yeah, everyone wants to trade Involved, RJ. I get you. Yes. Not shocking. are they involved in both speculation about his future, about his Yes. inconstancy in the game? So we have many speculations about his futures, about trade scenarios. So I can talk to you about one question. You told us in the beginning of this live about the maintaining the base for the Knicks. And this is important to create a reach a contender, be a contender in the NBA. So I have one question for you about the market, not about RJ Barrett, about this guy, Evan Fournier. Mm. Evan Fournier. We have Oh, yeah, but for the many conversations here in Brazil in the last season about the future of the Evan Fournier. So I can tell you I can I'll make a question with you. Do you still believe the Knicks will make any moves by that start of the next season? Do you believe you will find a trade for Evan Fournier? The Knicks will find the destiny of the Evan Fournier. You know, uh, that's tough because I could see it going either way. And I know everyone wants an answer. Is like, is Fournier going to be traded? The fact of the matter is that his salary, Mhm. even though it's good for matching, they could wait and hold Yeah, on to have, if you want to make salaries work, if there is a trade that comes up, Fournier's contract helps you do that. So I could see the Knicks trying to help him get to a new situation, but I can also say, we're not in a rush because your contract does help us. Now, I think the Knicks will try to do whatever they can in their power to help move him because one, you have the comments about how he feels about the team that was released in reports, right? Most recent reports, not too thrilled that he didn't get to play, but honestly, he didn't fit the bill of what the Knicks needed. Grimes was better. I think what he said is fair. He has some fair uh, comments about the team and how it runs, and how Tibbs' lack of communication. I feel like that I believe that is all fair. But at the end of the day, his performance was not good enough where he deserved a lot of playing time. I don't believe that. Now, so with the reports that came out, I think the Knicks should try to help him so that way they don't tank his career because I think another year of not playing would really hurt his stock and his ability to stay within the league. And people yes. need to see him play in order to know what he can and cannot do. That's one. I could see like I said, I could see the Knicks not trading because of the salary matching. But the Mhm. thing is that at the end of the day, the Knicks don't have to rush. Like they have to get something back in return that's of value to them to a certain degree, whether that's a contract that's expiring this year or they get a player that they like in return from some team, right? That matches up and fills that salary because they just don't want to take on a contract for the sake of taking on a contract unless someone's looking to move a longer contract and they're willing to trade some draft picks to make that move, right? If you say I have a longer contract that matches Evan Fournier's, I want them off the books to help clear our books. I can see the Knicks saying, "Hey, we'll help you out here. He can warm our bench for a year or two, but we want some draft picks in return to for us helping you out." So I could see something like that too. But I think the Knicks should try to move him. I think to do the right thing and just help him find another team where he can go play. Maybe that's a team like the Spurs, right? Because you got Victor Wembanyama, a fellow countryman out there. So that we'll see. We'll see what happens for Evan Fournier. But I'd expect the Knicks to move him just because you don't want any negativity in a locker room, right? The locker room is very sanctioned, Yeah. is a very sacred Good place. point. You don't want any of that. So I think it's best to just try to figure out how to get him out of New York. And let's be real, this is why he's doing it because he's trying to force their hand to move him, right? That's why. Yes. So hopefully they can. No, man, I totally understand it. And Evan Fournier wants to go out. And Nick fans wants Fournier go out, bro. But it's very
complicated, né? Like you mentioned, né? About your salary. It's very hard, né? Yeah. But I agree with you about the roster, né? This guy, very toxic, né? Now, bro, I saw your I don't know if it's posts in I don't know if it's internet. toxic, Victor. I don't know if it's necessarily toxic, but you don't want it to get to those levels. It's like it's at a point where it's it's not it's starting to not be cordial anymore. I'll leave it at that because toxic. I'm thinking like Yes. toxic Yes. is like it's 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 not Flamengo in not Brazil, bro. fixable, it's So reprehensible. I don't think I, that. I I don't don't think I don't think I that. don't think Evan Fournier is toxic player. So the Knicks find a way to recover this guy because Evan Fournier played to France at the World Cup in August, at the end of the month. So if he goes well with the France in the World Cup, your your the player get value to the organization, to the NBA. No? So Knicks can find a way um, to move or recover this guy because I think it's important to isolation 3 point making is a very good shooting catch and 3 point shoot. making. But defensively, we have a great problem with him because we not expertise guy with the defense. But Yes. I totally understand that he's a great value in the league because Evan Fournier is a great 3 point shooting making. This is Yeah. the end for me. But we have Knicks is having the mentality to recover this. Well, but we cannot take him out and go to the trash. No, wake up, recover this guy, and play some buckets for us. The best role for Fournier right now is probably to come off the bench and be like a 6th, 7th guy that gives you some scoring, gives you Yeah. some playmaking. Like that's what he does in France. You know you're not going to get defense. If anything, you get some on occasion some good rotations as a team defense. He's not going to be a good guy on the perimeter. He's not going to be a stalwart, any defensive stalwart. So I think if a team does want to take on Evan Fournier, it's probably, and this is where I'm saying like maybe there's a team at the deadline, right? Maybe if he stays with the Knicks, there's another team that faces some injuries. They need another guy to come off the bench to come help them play. That's another route for Evan Fournier too. So I think he's best served as a bench player at this point of his career, a guy that can score, give you some playmaking, but we'll see what happens. We'll see what happens with the Knicks. Yeah. Hopefully we can figure something out, bring somebody else in, someone else that could give some better depth and whatnot. We'll see. Because Tibbs wants defense. So if you're going to have some solid depth, the guy's got to play some defense. I joke now about Van Fournier because in Brazil, do you don't saw soccer, okay? But in Brazil has a team, né, Flamengo, in roster, a player had a punch, né, Bruno, Rodrigo, in the roster, né? It's very complicated, but I don't say here Evan Fournier is toxic, but day by day, Evan Fournier in social medias, né? Your words, day by day, words, né? About I think the it's not. Knicks, your I attitude, I don't like it. I think But I Evan Fournier is not understand. toxic. He's sad. He's very disappointed because he can play. No, yes, Tom I Thibodeau agree. him to the rotation. Play 3 minutes, 4 minutes. That's it. For example, Please, I won't play. the series of the Miami Heat, we lost to Miami Heat. I think this Evan Fournier can play any minutes in that series about Miami Heat to bring 3 point making for us. But it's a decision for Tom Thibodeau. I respect, not so much, but I respect. Carry on. I was fine without him playing. It's all good. I think I'll talk to you about Obi Toppin. Obi Toppin go to the Indiana Pacers for 2 second round picks.
How could you analyze this Obi Toppin play for the Knicks? Do you like it? What what about the expectations about Obi Toppin's future in the Indiana? Because in the Knicks he plays so low, no? Yeah, I mean, he wasn't going to get enough playing time with he wasn't getting enough playing time with Julius Randle here, right? I mean, Tom Mm-hmm. Thibodeau likes to have his guys play about 35 plus minutes. Randall is going to get 36. The remaining 12 would be to Obi Toppin, and that's not how you should utilize your 8th overall pick from the 2020 draft. So it was just tough. And I think I know we were at a crossroads where he just had to be traded at this point because unless the team was going to trade Julius Randle, which wasn't going to happen, you had to trade Obi because the team's going to take like, a bird in the hand is worth more than two in the bush, right? Yeah. So like the Knicks Yes. for them, the bird in the hand is we got Julius Randle. What Obi Toppin could be in the theoretical of like, unless you gave him all those minutes, they can dream and wish. And they probably had high expectations. That was the report that CP gave us is that they're looking to trade Randle the year they drafted Obi, but then Randle had his all-star most improved season, right? Yeah. Became all NBA. So once you have that type of performance, it's hard for a team to say, I'm going to let this guy go unless I'm getting some sort of great value in return. And I don't think the Knicks still aren't looking to shop him. I mean, Ian Begley came out with a report not too long ago that, or he was quoted, I should say, he was quoted. It wasn't necessarily a report, but he was quoted saying that, Randall would most likely be involved in a Joel Embiid type level package. So that should tell you that that's how high the Knicks look at Randall as a solid star that could net you a superstar in return. So they're not going to trade him for peanuts. And if that's the case, then you had to trade Obi Toppin. Now I think Obi, this is Obi's chance. Obi will have the chance now in Indiana to show what he can do. I think he'll be fine out in Indiana. It's hard for me to say he'll be an all-star or anything like that. I think once again, at minimum, he could be a decent role player in this league. I think he could be a starter. Being a starter, bench player, any of that, it all varies on what you need in the rotation and how it fits. It's all based on the fit and the construction of the roster. But I think he can be a solid player out in Indiana. Him, Halliburton, they like to play that up-tempo style. So we're going to see a lot of that in Indiana. We'll see how Rick Carlisle is able to hide Obi's defense. We'll see how he'll be able to use Obi's offense. Very interesting to see how he plays out in Indiana. Yeah. Alex, I won't ask for you because in this chat, 3 people again about you remember last year I talked with you about Spider-Man 4. Okay. Spider-Man 4. Miles Morales coming to the Knicks. Miles Morales. Wilson Wora ask about this. William, Peter Green, what's your opinion about Donovan Mitchell? Do you think can work if he signs as free agent with the Knicks? I think it can work, but the construction would have to be different. Like your wing, your power forward would have to be some really solid defenders, right? You would need someone like a Jared Jackson manning the 4, or maybe even if you had someone like Bam Adebayo. I know he's a center, but if you had him at the 4, you need someone at that level type of defense in order to hide that deficiency. And then at the 3, I'm looking at someone like a Mikal Bridges that would also help too, because if you're going to have those 2 guys playing the perimeter, and Mitchell, he can give you that effort to be a decent defender. Early on in his Utah career, he did show he could be a decent defender. As he's progressed through his career, he's more offensive driven. I mean, the league is catering to offense at this point. So I think it can work. I'm not saying it'll be a great defensive pairing at all, but you're going to have to change the construction of this roster. You can't have Julius playing the 4 and give you that little defense, as we see through statistics, as you can see with the eye test, and you're going to need a better defensive performance from RJ Barrett as well. If you want those 2 guys to be your backcourt,
You're going to have someone like Mitchell Robinson at your 5, and you're going to have to change the construction at your 3 and your 4 to guys who are so good defensively to mask those pairings, because guys are going to have to recover. They're going to have to rotate. You just think about it like if Mitch is guarding his man, someone gets past Brunson or Mitchell, he's got to recover. Someone's got to rotate. It's a whole balancing act on the defensive side in order to make that work. So those 2 positions would have to change. Those 2 players. And what's your expectations, Alex, with the Knicks in the next season? What's your expectations with the Knicks? What's my expectation? Yes. You got to, at minimum, make it back to what you did. You got to be better. I think they could be a 4th. Even I think peaking, if they peak, they could be a 3rd seed this season. And if they are that, I'm expecting you to make it to the second round. If you're 3 and 4, you got to make it to the second round, especially if you're 3. You got to make it to the second round. That means you are by far head and shoulders better than whoever is beneath you. So they got to make it to the second round. That's real. Like, if you're asking Eastern Conference Finals, that's tough. It's very tough to say because it's going to be based on your second round opponent. Who do you match up with? But I think if you're 3, it shouldn't matter. If you're 3 or 4, it shouldn't really matter who the next guys are in front of you. Like the Knicks were a 5th seed. They took out the Cavs. I expect them to be better. If we're gonna go through the East right now, let me pull up the standings and like who I believe in right now in the Eastern Conference and where I could see the Knicks. I'm going to give the top 2 to Milwaukee and Boston out of respect. Those are 2 good teams. Philly, I'm questioning the whole James Harden thing. That's a little bit more. That's closer to being toxic than what Evan Fournier is, just because your star player says he doesn't want to be there anymore. That's closer to toxic. Yes. So we'll see if that even works out. Just because of that, I can't put them at the 3rd best team just because for your star player to say, I'm done, I want my own, I don't want to be here. Like need to take care of your own needs financially, but to go out on your team like that, I can't put him at 3. Cavs, I'm not afraid of what the moves they made. Max Strus, you got the minivan, Georges Niang. I'm not worried about that. That team doesn't really scare me. The Knicks could beat them again, in my opinion. Brooklyn, not really worried about them. Atlanta, they could have a better season, but I think the Knicks are still better than them. Chicago, not worried about them. Toronto matches up very well with us, but I'm not worried about them either. Indy could be interesting this year, but I'm not necessarily worried about them either unless they take such a drastic leap performance-wise. And then the rest of the East, Washington, Orlando, Charlotte, Detroit. Between Orlando, Charlotte, and Detroit, they have some young, interesting talent, but I don't expect them to be ready to compete at that playoff level. So when I look at everybody else, I mean, there's the Miami Heat who I didn't mention. That's interesting. If they get Dame, they can easily be number top 3 in the East. But as of right now, currently constructed, I'm not too worried about them. So the Knicks have a chance to be 3-4. They were on a 53 win pace prior to getting Josh Hart. I expect that same type of I expect that type of pace to come from the get-go. From the get-go, I'm expecting that type of pace because after the rotation change, that's what they were. You got continuity now. These guys have another year under their belt, especially with Brunson and Randall. I'm expecting more fluidity, better competition, or say I expect them to be more competitive. That's what I expect out of this team. So they could get up to 3. Like looking at the rest of the East, they could get up to 3. They could surpass 50. They could surpass 50 wins, and with that, they have to make it to the second round again for it to be considered a successful season. I wanted this team to surprise me again, Alex. Do you remember you want Eastern Conference Finals? I get it, Victor. You want Eastern Conference Finals? Yes. That's what you want. Baby steps. Baby steps. We all want this year, so close. So close, bro. So close this year, bro. So close. You need another. You needed another Jalen Brunson 48-minute performance to win Game 6. They can have a chance at winning Game 6. Yes. Not like confidently that they would have won Game 6, but you need another Brunson 48
minute performance in order for the Knicks to have a chance. Alex, I know about your time, okay? But do you can answer two more questions? One, this chat, né, Peter Graham, and I forgot about Emmanuel Kickley. I want your opinion, expectation with Emmanuel Kickley, and the last question, né, with Peter Green aqui in this chat. Do you can? Sure. So I could start off with Emmanuel quickly. With Quickly, I'm expecting him to be a better isolation scorer this year and be a better facilitator. He's taken those steps. He's improved as, his draft was to be a microwave scorer. He can make simple reads like a driving kick. That's what his expectation was. He had a solid floater. That's what he came out as, being a solid rotation player. He in his third year finished in second place to being sixth man of the year. We know how valuable he was. RJ Barrett, with all of his inconsistencies, wasn't the third best player on this team. Mitch missed some time. It was Emmanuel Quickly. Emmanuel Quickly was the third best player on the Knicks this past season. So with that, I'm expecting him to build off of it. I'm expecting a better ability to score in isolation. I'm expecting him to be a better finisher attacking around the rim. I'm expecting better shooting as a mid-range, from a mid-range jumper, to be that 3-level scorer. And I'm expecting better playmaking, making the reads, being a little bit more creative with the pick and roll. That's what I want to see from Emmanuel Quickly this year, just to continue to improve as that guard coming off the bench. So that's my expectation for Quickly. What was the question though? What was the last question? I think they should either sign Boogie Cousins or Christian Wood for the league veterans minimum. I'm good without Boogie Cousins just because we have enough at the center position. Christian Wood, he wants playing time. Ain't happening with Julius Randle. Christian Wood is looking for, I'm pretty sure he played 26 minutes this past season. Let me pull it up. I think he was averaging 26 minutes this past season. He was averaging 25. He was averaging 25.9. So yes, 26 minutes this past season. So, like for someone like Christian Wood, it doesn't make sense, because if Randall's going to get 36, right? Let's even be generous. Let's say Tibbs puts him on a minutes restriction. Let's say he gets down to 32. So now you give 4 minutes back. You're talking about 18 minutes. Are you now telling me that somebody is going to be getting 18 minutes coming off the bench playing the power forward position? No, I don't see Christian Wood accepting 18 minutes coming off the bench. I don't. Like in Houston, he played 30. He was averaging over 30 minutes. In Detroit, he was averaging over 20 minutes. New Orleans, he was averaging over 20 minutes. This past season, it was 26 minutes. And he's a fine player. I do not see him playing less than 20 minutes per game this season, like just for his career, right? Mm-hmm. And he wants to be a starter too. That's the whole reason why he went down to Houston in the first place. That's his expectation. Bro. People, we miss Derrick Rose in Brazil. My friend Wilson Ora loves so much Derrick Rose, but I understand too. Alex, again, thank you, bro. Thank you so much with your time with the Knicks fans Brazil. I mentioned again for you, it's very important you talk with Brazil, because so many Knicks fans loves the Knicks in our country. It's very important. And I so happy today, Rodrigo Pinheiro talk with you in this channel. Rodrigo Pinheiro aqui helped me so much in our channel too. And really, thank you so much, Alex, again, in Knicks Fans Brazil channel, bro. Of course, Victor. Victor, thank you for always having me on. I appreciate what you guys do for the Knicks fans in Brazil. And Rodrigo, it's great meeting you today. You guys keep up the excellent work that you're doing for this channel. Once again, I'm always happy to come back on here and talk Knicks and chop it up with you guys. Congratulations to everything that you guys are doing. And let's go Knicks, man. Can't wait for the next season.
Let's go, bro. Thank you, Alex. Thank you for your time, Take man. care, bye-bye. Take care. Bye-bye. Have a good one. Obrigado, querido. Thank you. E aí, Rodrigo? Mais uma live nossa aqui no canal, aqui com o Alex Trataros. Agora, falando em português aqui com a galera, eu quero agradecer, né, a todos aí que entraram aqui na live com a gente, né? Porque é sempre muito bacana, né? Trazer esse pessoal aí que tem, né, o contato ainda mais próximo, né? Sim. Com a franquia aí do New York Knicks. Eu acho muito, muito, muito importante, né? E, cara, foi, cara, uma honra, cara, ter você aqui, Rodrigo, aqui, conversando com ele aqui. Espero que você tenha gostado, né? Pô, E, eu de fiquei feliz a repente... beça aí, cara. Obrigado por ter lembrado aí pelo convite. Conversar com esses caras é sempre muito bom, né, Vitão? Porque eles conhecem todo o universo mais próximo do New York Knicks que a gente. A gente acompanha de longe, a galera que está acompanhando a gente, é claro que a gente não consegue fazer ali o translate ali o É tempo todo difícil, para é muito perder, difícil. para a gente não perder o fio da meada e também não deixar ele fora do entretenimento ali, deixar ele um pouco de lado, ficar traduzindo, mas ele falou exatamente as nossas expectativas para a próxima temporada, os problemas que nós temos, os sonhos que nós temos e os desafios que vamos ter na próxima temporada. Então, foi muito esclarecedora a entrevista dele, porque ele traz tudo, o Vitão vai trazer para a gente via cortes ali com as traduções Isso, de tudo que ele isso. falou, principalmente em momentos chaves, de Vincenzo, da chegada do Di Vincenzo, o quanto ele vai agregar defensivamente para a segunda unidade, bola de três, futuro do Fournier, como é que vai ser essa recuperação, vamos esperar a Copa do Mundo rolar para ele se valorizar um pouco mais, para a gente ver o que vai fazer com ele. Então é muito legal isso, cara. Então eu agradeço muito o seu convite, primeiramente, e fazer uma live com você é sempre algo muito especial e também aí dividir essa bancada com você do Knicks já desde 2021 é muito orgulho para mim, porque falamos da mesma paixão, falamos do mesmo ideal do que a gente acredita, que é ver o New York Knicks brigando cada vez mais. Então eu acredito muito nisso, o que ele acredita é a gente chegar em quarto, né, brigar por um terceiro contender no leste, o que é possível, né, mas precisa trazer isso em quadra, precisa trazer esse possível, esse favoritismo, eu não digo, mas essa alta expectativa tem que traduzir em quadra. Então acho que é bem legal o que ele falou. O Alex é sempre um cara muito cordial com a gente, um cara sensacional também aqui no backstage, muito gentil e Sim. valeu demais, cara. Foi bom demais aí o papo, foi muito uma grande experiência para mim. Primeiro porque eu sou fã dos caras, né? Você também, principalmente, que consome Sim. bastante conteúdo. A gente pauta muito o que a gente fala aqui do que eles estão falando lá. Então isso é muito Exato. legal também, cara. Então isso é muito gratificante e ao mesmo tempo ver que nós aqui no Brasil estamos crescendo cada vez mais e o sucesso do Knicks elevando cada vez mais essa comunidade e essa legião de fãs que temos pelo Brasil, muito graças a você, ao seu trabalho árduo, à sua vontade de querer fazer acontecer. Cara, obrigado pelas palavras aí, né? E é muito bacana, né? Porque a gente fica realmente sabendo do pessoal que está próximo à fonte, né? Do que você imagina, né? Com relação ao time, os próprios rumores, se viu a opinião dele sobre o próprio Fournier, né? A questão da dificuldade do salary cap dele, né? Que dificulta as Exato, né? 18 negociações. milhões por temporada, é salgado, né, Vitão? A opinião dele sobre o RJ, que mudou até um pouco da última vez que a gente conversou. Você pode ver que ele já não acredita muito no RJ para All-Star, mas acredita num jogador aí que pode ajudar bastante o elenco. Não Exato, né? como Acho né, que o passou Julius o tempo, né? Randle. Ele fala muito disso na live, né? E é um ponto que eu Isso. até não queria muito interferir ali, mas para ter um debate, mas o que ele falou é exatamente isso. Talvez o tempo do RJ Barrett para virar um jogador franchise passou, né? E a gente sabe que ou a gente vai ter o RJ Barrett com esse pacote sendo um jogador inconsistente, ou ele consegue ser um cara consistente, mas sem uma grife de ser um jogador de prateleira. Aí o New York Knicks tem que fazer uma escolha. Eu acho que, por isso que eu falei da pergunta, o quanto é decisivo para o RJ Barrett a próxima temporada para ele nos Knicks. Porque se ele Exato.
Se ele repetir o péssimo desempenho dele no jogo 6 contra Miami, eu não acredito que ele permaneça, né? Mas para se livrar do Ardebert vai ser muito difícil, porque foi um contrato renovado, um salário alto. Então, o New York Knicks depositou uma confiança muito grande nele e ele não correspondeu, né? Então, eu vejo muito isso que ele falou. Eu não vejo ele como um cara que vai ser um craque, ali, que ele vai ser o nosso. Ele vai ser tipo um Alan Hilson, que foi All-Star várias vezes com o New York Knicks. Ele não vai ser um Latrell Sprewell, que foi várias vezes All-Star, mas ele pode ser um cara que seja colaborativo, né? Isso. Até que ponto vale a pena ter um cara colaborativo com o valor do Ardebert, né? É melhor ter um Josh Hart colaborativo do que um Ardebert colaborativo, ao meu ver, porque ele entrega muito mais em termos de um jogador colaborativo que briga por tudo, né? E fazer. Eu só acredito que assim a paciência do torcedor do New York Knicks está esgotando, né? E talvez essa fala dele mostra muito o que ele trouxe, né, para na temporada passada, né, Vitão? Porque ficou a decepção. Né? Para mim, a decepção do Randall ela não é tão grande quanto a do R.J. Barrett, porque o Randall estava lesionado. E a gente fala assim que o Randall estava numa lesão no momento que ele estava muito bem. Só que quando acontece a lesão do Randall volta, ele volta com um pouco de receio, né? Porque é uma lesão de tornozelo. O pé dele virou muito ali, né, na série. E a gente sabe que aquilo foi um ponto muito importante. Não que aconteceu do outro lado. Jimmy Butler também teve uma lesão de tornozelo na série, mas a gente também teve mas também tivemos um momento em que, se o Julius Randle está em baixa, quem automaticamente tem que assumir a responsabilidade? É o Ardebert pelo alto salário que foi desembolsado para mantê-lo, né? Exato. Mas assim, Vitão, eu acredito muito no DiVincenzo, é um cara que possa ser esse cara. Eu acredito muito que a chegada do DiVincenzo possa potencializar a saída do Evan Fournier, por isso que eu torço muito, de coração. Eu torço para o Evan Fournier faça uma Copa do Mundo animal. Ele jogue muito na Copa do Mundo. Porque se ele jogar bem a Copa do Mundo, Vitão, o New York Knicks consegue fazer um bom negócio antes da temporada começar com o Evan Fournier. E a gente sabe que no basquete FIBA, o Evan Fournier mata a bola pra caramba. E ele é muito decisivo, cara. Entendeu? Você vê que até o Rudy Gobert tá chutando bola de 3 na seleção da França agora, né? Eu vi, cara, nos treinamentos. Ele acertou num jogo amistoso. O primeiro arremesso dele oficial como jogador de basquete. Uma bola de 3. E assim... Eu vi? Cara, é isso, mano. Eu torço muito, Vitão. Sério mesmo, cara. Só pra gente alongar nosso papo, que a gente gosta de conversar. E quando pouco tempo que a gente se vê, a gente se alonga um pouquinho na conversa, mas não para não tomar muito tempo. Cara, eu torço muito para que o Evan Fournier consiga se recuperar jogando a Copa do Mundo. Ele tenha um momento, porque a França é uma das favoritas da Copa. Os Estados Unidos não é um grande time. Até eu falei que os Estados Unidos tem chance de tomar taca. Foi um termo até um pouco exagerado da minha parte, mas é porque os Estados Unidos não vai com sua força máxima para a Copa do Mundo, mas vai com bons jogadores, né? Isso. Com chance de estar ali entre o top 3, talvez, no máximo top 4, né? Na última Copa do Mundo foi em 7º lugar, né? Então é meio complicado a gente falar de prognósticos, né? Porque a Copa do Mundo é um torneio muito traiçoeiro, né? A gente sabe muito bem em todos os aspectos de esporte quando é Copa do Mundo, né? Futebol, basquete, handebol, enfim. O esporte coletivo tem as suas nuances, tem as suas surpresas, cara. Mas isso é bom pro El Fournier, cara. Eu não vejo ele como um tóxico, mas eu vejo um cara muito desapontado, muito decepcionado, muito frustrado com ele mesmo, porque ele poderia ser o cara que poderia dar o start no Knicks, né? Ele teve uma temporada muito boa em pontuação, mas ele foi um cara muito ruim no outro lado da quadra. E isso acabou prejudicando muito a gente. Não ele ser o principal culpado, né, pelo fracasso do New York Knicks. Kemba Walker veio também naquela temporada e também não deu certo, né? Então a gente teve vários problemas ali. Mas eu torço para que ele consiga se reencontrar, né? O Evan Fournier se reencontrando na Copa do Mundo, ele se valoriza e mostra para a liga, para alguns times que têm interesse nele. O El Fournier é um jogador que se interessa a muitos times. O problema é o salário. É o fit do salário. Talvez se a gente conseguir uma troca ali, trazer um asset pra gente, né? Trazer um cara tipo de rotação mesmo. E abrir mão do El Fournier e deixar essa folha salarial
um pouco mais enxuta para que a gente consiga futuramente, quem sabe, sonhar com o Joel Embiid da vida, né? Sim. E até comentei, né? Tipo, não é que eu acho que o cara é tóxico, né? Mas acho que o ambiente fica, sabe, Porque a declaração foi negativo, foda, né? A declaração foi forte, sabe? né, então, que ele falou, né? Entendeu? É isso que me preocupa, porque quando você está no ambiente, por exemplo, sei lá, você trabalha numa empresa, não quer mais trabalhar nessa empresa e está trabalhando com outros funcionários e que você precisa que essa empresa renda, sei lá, uma empresa que lida com vendas principalmente, e que você não quer, e que você quer achar um jeito de ir embora, cara, o ambiente não fica dos mais favoráveis, né? Sim, claro. Agora, só respondendo aqui a pergunta do Júlio, que talvez, sei Claro. lá, outros torcedores no Brasil podem ter essa questão com o Randall. Hoje eu não consigo enxergar o Knicks com relação ao Randall, talvez como a gente aqui no Knicks Fans Brasil, assim, as pessoas conversam aqui nas lives, sabe, falando, por exemplo, do Randall. O Randall hoje, eu dificilmente enxergo que o Randall hoje saia do New York Knicks, Concordo entende? plenamente. Então, minha opinião pessoal, eu não enxergo essa movimentação, sabe, para esse tipo de coisa acontecer. Se alguma coisa acontecer no futuro, apenas quando tiver realmente um All-Star, um super All-Star aí que o Knicks queira, que de repente precise e que o Knicks enxergue que isso vale a pena, porque por mais que os torcedores, por exemplo, em uma parcela tenham mágoas com o Julius Randle com relação aos playoffs, é um jogador que na regular levou os Knicks a dois playoffs, né? O Knicks ficou vários anos sem ir. Teve uma temporada ruim em 3, né, na regular season, e levou os Knicks. Isso super valorizou ele com a franquia. Não estou dizendo que valorizou com todo mundo. Com certeza. Ele, Então eu não ele consigo hoje, enxergar. ele hoje, junto com o Brunson, Vitão, é um dos jogadores mais influentes do New York Knicks desde Carmelo Anthony, cara. Isso é fato. O Julius Randle ele consegue ter uma influência grande e o Jalen Brunson, principalmente, logo na primeira temporada, que todo mundo falava que era um cara muito overpaid, né? Aquele cara muito supervalorizado. E ele traduziu Sim. muito mais do que ele realmente valeria, né? Porque se o Jalen Brown vale 305 milhões por 5 anos de contrato no Celtics, se o Jalen Brunson está na próxima temporada entre um dos All-NBA Teams, ele vai estar listado para um contrato máximo. O Julius Randle já está listado também para um contrato máximo, porque está também em um dos All-NBA Teams da temporada passada. O RJ Barrett nunca esteve, entendeu? Então, essa é a diferença. O Julius Randle, por mais que ele seja um cara que vai muito bem na temporada regular, ele precisa só realmente buscar uma consistência na próxima temporada. E ele estava indo bem, inclusive, nos playoffs, até vir a lesão no tornozelo. Vitão, não sei você, cara, mas eu acredito muito. Abração aí pro Johnny, que é fã lá de Portugal. Valeu, Johnny, valeu pela colar aí com a gente. Eu acredito que o New York Knicks, cara, vai manter o Julius Randle por mais tempo possível, cara. Porque o Julius Randle chegou praticamente de graça para Nova York, né? O Julius Randle ele veio para o Knicks numa free agency na qual nós sonhávamos com o Kyrie Irving e com o Kevin Durant, que foram para o Brooklyn Nets, né? E nós fomos lá e pegamos o Julius Randle e construímos o Julius Randle um All-Star, coisa que ele não foi nem no Pelicans e muito menos no Lakers, né? Então tem o significado disso. Eu vejo também, eu acho que tem sim uma questão que ele se frustra muito quando ele encaixa o jogo dele. E aí a gente fala que o segredo do Julius Randle não é ficar arremessando bola de 3 toda hora, e sim atacar o aro. E talvez o DiVincenzo seja esse cara para ajudá-lo nisso também, numa segunda unidade, numa possível rotação. É um jogador que provavelmente, Vitão, o New York Knicks não vai abrir mão tão fácil. Também acho que não. Tem poucos jogadores hoje na NBA que tem essa entrega dele, né? Que tem arremesso de fora, tem uma força física muito forte, reboteiro, que também passa a bola. É claro que ele não é um grande passador, ele comete turnovers, mas isso faz parte do jogo.
Mas o New York Knicks acertou num cara que precisava ter, que é o Jay Brunson, né? E aí traz o Josh Hart por esse número que é muito importante. Eu torço porque o Josh Hart renova. O Josh Hart ele renovou, na verdade, né? Ele pegou a player option dele e se manteve em Nova York. Mas na próxima temporada ele estará elegível como free agent. Para mim, dependendo como ele for na próxima temporada e a gente tiver salary cap para isso, e se ele for bem, é uma das prioridades a manutenção dele, porque ele é um cara novo, né? Entendeu? Sim. Então o New York Knicks tem um núcleo muito jovem. E se a gente brigar, cara, porque o Philadelphia vai estar enfraquecido, né? Vai. O Alex falou, o Alex falou muito bem. Esse lance do James Harden que torna ele um jogador muito tóxico. E eu acho que para vir para Nova York ele não faz o menor sentido para a gente. Porque ele é um cara que simplesmente vai querer jogar ali e depois vai querer ser trocado para uma franquia onde ele vai querer ter o sonho de ser campeão, né? Essa que é a grande verdade. Hoje o Harden foi para Filadélfia se juntar ao Embiid por sonho de ser campeão. Não conseguiu. Ele vai fazer isso com outros times e vai tentar isso até o último ano da carreira dele, né? Então não se trata de objetivo de franquia. É o objetivo pessoal do cara, né? Ele não vai fazer parte tipo de um núcleo de a longo prazo para tentar ser campeão. Primeiro que não tem idade mais para isso. Então eu não acho o James Harden uma boa. O Joel Embiid já talvez sim é o cara com mais possibilidades no futuro, dependendo como for Filadélfia, né, Vitão? Se Filadélfia vier para uma temporada tenebrosa, cara, pode ter certeza que o Joel Embiid vai pedir troca e nós somos Concordo. e, na minha opinião, nós somos o principal candidato a ficar com o Joel Embiid numa troca. E aí nós vamos ter um cenário muito mais palpável sobre o atual elenco do New York Knicks, o que vale e o que não vale. Vale a pena manter Quickly, vale a pena manter Barrett, vale a pena manter Quentin Grimes, vale a pena manter Mitchell Robinson, é esse tipo de coisa, entendeu? Então acho que é bem legal, tipo, olha o Jackal. Eu tô esperando só terminar o raciocínio e eu vou dar um salute aqui para todo mundo aqui. Saluto, uma grande hermana da Argentina. Não, eu me sinto honrado, sabe, Muito Rodrigo? A gente tem uma audiência aí, cara, no Knicks Fans Brasil, de diversos países, né, cara? Eu tenho, por exemplo, uma moça que ficou, assim, inscrita, mas não só inscrita como número, sabe? Mas participando de diversas lives lá das Filipinas, por causa do Kai Sotto, né? Kai Sotto, né? Que jogou a Summer League de novo, né? Pelo Orlando Magic e tal. Então, ela vira e mexe, aparece aqui. Nós temos aqui o pessoal do Knicks Argentina aqui, então um abraço aqui, né? Salute, mi hermano do Knicks Argentina. Salute, pessoal da Argentina. Eu participo do grupo do WhatsApp deles, Rodrigo. Depende se quiser lá, te convido lá para você entrar também. Tamo lá. Que legal, que legal. Pessoal bem legal, cara, trata bem ali, pessoal bem gente boa. A gente tem aqui também, ó, durante a live, não consegui ali, porque a gente não conseguia parar por causa do tempo limitado do Alex, né? O nosso querido rapper aqui de New York, J-Boogie, como like I said, J-Boogie, salute, Three Capital. J-Boogie, salute. I love this, bro. I love you, bro. Cara, esse cara é muito gente boa. Very good person, bro. Very good person. Temos aqui também, como você já disse, aqui o Johnny, né? De Portugal aqui, nossa audiência. Portugal, a gente tem bastante, cara. Bastante gente de Portugal. Ele falou aqui, ó, pensamento sobre Make Knicks Great Again. Aproveitando o nome Make Knicks Great Again, eu conversei hoje com o James, galera. Em breve... De novo, again, né? Nós vamos ter aqui no canal Knicks Fans Brasil o James do Make Knicks Great Again, né? Do Instagram, página aí bastante popular, não só em Nova York, mas com os Knicks Fans do Brasil, cara. Você pode conversar com qualquer Knicks Fan aqui, o pessoal, a maioria sabe quem que é essa página do James, cara. Conversei com ele hoje, em breve, pessoal, em breve aqui. De repente, vamos ver se o Rodrigo, se a agenda do Rodrigo ajudar.
pode estar junto, de repente. Se não, opa, na com cara e a certeza, coragem vamos junto sim. lá. Você me passa o dia horário que a gente faz acontecer aí, pô, com certeza. E aquela coisa que o nosso querido amigo lá de Portugal estava falando, né? De make Knicks great again. Qual que é a melhor receita para nós mantermos o Knicks, né? Fazer o Knicks ser um grande novamente? É exatamente isso, cara. Acho que a maior virtude do New York Knicks nessa off-season não tem que ser levado a sério. Nós foi uma off-season fraca. Não, cara, nós conseguimos manter a nossa base, cara. Nós Exatamente. mantivemos a nossa base e trouxemos um cara que foi campeão da NBA, cara, que é o Dante de Vincenzo. O cara já jogou com o Giannis Antetokounmpo em Milwaukee. O cara conhece muito bem Milwaukee. Ele conhece os caminhos de tudo que teve jogando no melhor time da NBA na década, que é o Golden State Warriors. Então, você não está trazendo qualquer um, meu. E a gente trouxe por um valor muito bom, 4 anos de contrato, 52 milhões, cara. Foi um acerto gigantesco do Leon Rose nesse aspecto do jogo. A gente já falava isso, né, Vitão? Antes mesmo que acontecesse, né? Era uma questão de tempo do Knicks pegar o Dante de Vincenzo, porque quando ele assume oficialmente que ele não ativa player option para seguir no Golden State, eu falei, cara, ele vai para Nova York, cara. Ele vai para Nova York. Exatamente. E aí demorou questão de Exatamente. dias para anunciar. E aí nós ficamos ali esperando o tweet do Chancharania, do Adrian Wojnarowski lá para falar o futuro dele, e foi exatamente isso que aconteceu. Isso é muito bom, cara. Então, assim, eu vejo isso como uma saída, né? O Knicks também parece que dispensou o Trevor Kills, né, Vitão? Mas Graças a Deus. contratou o Windler, né, do Cavaliers, né, num contrato de two-way também, né? Provavelmente ele vai jogar a D-League e também vai ali fazer parte ali do banco de reservas do New York Knicks na próxima temporada, né? Mas o Fred Cromwell falando aí, ó, temos alguma novidade de contratações? Não temos, mas temos o quê? A manutenção de uma base e quem sabe, Fred, o que pode acontecer é de torcer para o Evan Fournier fazer uma grande Copa do Mundo com a França para ele se valorizar e o Knicks tentar algum negócio, conseguir alguma troca com ele, que eu acho que é muito válido. Principalmente ali no San Antonio Spurs, ali, porque o Embayama tá lá, talvez seja seja um destino legal até para ele, mas também para a gente também conseguir ali alguma peça interessante. O que eu acho, Vitão, para a gente, mano, pô, a gente tem tudo para fazer uma grande temporada que vem, para a gente Também fazer acho. a consolidação do que foi feito na temporada passada. O Edilei Bronson vai vir com muito mais fome, esse time vai vir com muito mais capacidade, com muito mais vontade, né? E determinação, né? E o Tom Thibodeau sabe disso também. Então é muito legal, tipo, ver toda essa energia, né? Se a galera lá dos Estados Unidos está muito confiante no New York Knicks, por que a gente não tem que estar? Está em Concordo. quarto lugar, um terceiro para a gente é fantástico. E a gente conseguir uma semifinal de conferência seria para a gente algo. Seria um brinde ao passado tão glorioso que a gente sempre teve, um time muito, muito dominante, que sempre incomodou e que sempre chegou nas fases decisivas. Eu acho que o resgate está exatamente nisso. Se a gente Está buscar, acontecendo. se a gente buscar isso, Vitão, os ensinamentos estão aí, cara. Nada mais importante, Vitão, é resgatar o que foi feito lá atrás como um pensamento de mindset, de construção, de mentalidade vitoriosa, como era aquele time dos anos 90, que foi baseado em quê? Em escolhas de draft e manutenção de base e contratações pontuais, né? Então eu acho que é muito isso, cara, de a gente conseguir travar essas batalhas em nós. Ao mesmo tempo, eu sei que a gente consome muito noticiário de especulação e quando a gente vê uma estrela no mercado, a gente já quer que vai para lá, mas é diferente do que foi há 10 anos atrás, cara, onde a gente pegava esses caras, só que a gente não dava um mínimo de estrutura de time para esse cara desenvolver o basquete dele. E a gente vivia do individualismo, como foi do Carmelo Anthony. Foram 7 anos do Carmelo Anthony jogando sozinho, né? Praticamente sozinho, na verdade, né? Ele teve momentos ali, tipo, que o Knicks era competitivo, né?
com o Jerry Smith, com o Tyson Chandler, com a Amari Stoudemire, mas foi um tempo muito curto, né? E então a gente conseguiu se desenvolver como equipe, cara. Então eu falo assim, cara, por que não acreditar num processo que está sendo construído? E eu vejo muito isso. Acho que a gente está pisando degrau a degrau, mas conseguindo os objetivos. Eu acho que é muito isso para a gente. Então, o saldo para mim é muito bom. Estamos mantendo a base, estamos acreditando nas nossas convicções, mas talvez seja a última temporada, Vitão, para a gente tirar algumas convicções do bolso e tomar certas decisões. Para mim, essas certas decisões estão em Manuel Quickley e no R.J. Barrett, principalmente no R.J. Barrett. O Kiklen, na verdade, tem aquela questão que vai ter que aumentar, cara. Vai ter que aumentar não vai ter jeito, ele se valorizou, concorreu a sexto homem, né? Fica difícil. O que é legal, esquecendo esses lados que podem influenciar, né? Que a gente sabe que pode, o destino do Kickley pode ser outro por causa disso, né? Cara, a evolução desse time do Knicks aí, você pode ver vários jogadores aí que você pode esperar coisas boas. Eu respeito a opinião do Breno, mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Leste, alguns times fortaleceram mais, mas outros que estavam mais fortes deram. O Philadelphia em crise, o Brooklyn Nets, né? Tipo, meio que hoje não tem Desmontou, né? Tá se reestruturando de novo, né? Toronto, mesma coisa. Toronto, né? também, De repente, Cleveland também. Cleveland também. Cleveland manteve lá a com aquela base, só que crise. contratou o Struz e contratou o George Niang, que são caras que são altamente requisitados em chutes de 3, que foi o grande problema do Cleveland na série contra Nova York. Bola de 3, mas será esse o caminho? Não sei. E outra, eles estão com crise que eles acreditam que o Donovan Mitchell não tem intenção de renovar. Olha como tá esses boatos que saem para fora sobre, por exemplo, o Donovan Mitchell. Eu também acho, né? Vitor, ele não fica lá, cara. Não fica lá. Então, na verdade, não é ingrediente para um time para frente. Exatamente. Então, hoje, se você olha o elenco do Knicks, o Jalen Brunson tá valorizado para caramba e tem expectativas grandes. O Grimes, né? Ou se não viu o J.J. Redick falando super bem dele, cara, na TV americana, né? Cara, o RJ foi o que todo mundo já falou, ele pode ser mais colaborativo, porque às vezes a gente esperar papel de protagonismo dele, não dá para esperar. O Julius Randle, tendo essa questão do cuidado, como ele mesmo está deixando muito claro, né? Da sua mentalidade relativa ao seu físico, ele disse que nunca se sentiu tão bem nos dois sentidos ao mesmo tempo. Então é esperar para ver, porque falar até papagaio fala, cara. Vamos ver como que ele vai se mostrar em quadra, mas eu tô confiante. Mitchell Robinson, você sabe que tem esse apreço da franquia com o cara, renovaram lá com aquele contrato, acho que de... Renovou por não 3 lembro agora, anos, né? 3 anos, 20 por milhões 3. por ano. Não, 15 Isso. milhões por ano. 15 15 milhões por ano, por ano, né? 3 anos. Né? Sim. Então tem ele que... Cara, eu acho ele um cara super gente boa, mas eu não acho ainda o pivô certo para o New York Knicks, mas tem características. Hoje ele é o segundo, né, maior bloqueador da história da franquia, né? Sim. Mas é um assunto mais polêmico. Se for falar do roster aí do Knicks, né, eles seriam mais ali dos 5, até mais que o Barrett. Poxa, ó no banco, nós vamos ter DiVincenzo, que pode roubar minutos aí, de repente se destacar, a gente não sabe como é que ele vai ser. O Kickley, que a gente não sabe qual vai ser a situação futura, mas o Kickley, o Josh Hart, que você e eu, por exemplo, assim, a gente é encantado com esse cara, que esse cara realmente mudou. O Hartenstein, que além de jogar como pivô, pode jogar como power forward, revezando ali com o Randall nessa temporada, porque a gente não sabe como é que vai ficar essa posição, né, reserva. Já ouvi falar que o Barrett, dependendo, pode jogar nessa função, que o Hart pode jogar nessa função, e tem o Jericho Sims, né, que pode jogar como pivô reserva do Mitchell, sem atrapalhar para que o Hartenstein faça o backup para o Julius Randle durante os jogos, porque o Hartenstein teve momentos que ele me deixou bravo pra caramba com aquelas cestas de perto que ele errava, aqueles floaters, mas depois, cara, durante a temporada em si,
Eu achei um jogador muito, muito bom em termos de elenco, ele jogando junto com o Josh Hart, com o McBride, por exemplo, quando estavam os três juntos, poxa, dava um dinamismo muito legal, assim, entre os três, por exemplo. Eu acho ele um bom jogador dentro do que ele pode entregar, entendeu? Mas Exato, exato. ele melhorou muito ali na reta final ali da temporada, principalmente nos playoffs, onde ele conseguiu ter mais confiança naqueles floaters e convertendo, né? Isso trouxe para Exato. ele uma capacidade muito interessante de crescimento, né? Cara, eu tenho muita esperança, assim, entendeu? Mas a gente sabe que na hora que bater, na hora que a, na hora que a porca torceu o rabo, na hora da onça beber água e nós chegarmos a bater de frente com Boston, bater de frente com Milwaukee, a gente vai precisar, tipo, jogar no nosso máximo do máximo, né? Não que a gente não Sim. tenha jogado. Contra a Boston na temporada passada, nós jogamos 4 jogos e ganhamos 3 deles. E fomos muito bem, né? Sim. Com esse elenco aí. Qual que é a diferença do Boston Celtics do ano passado para essa nova temporada? É a aquisição do Porzingis, né? A saída do Marcus Smart, que foi um Defensive Player of the Year, um cara de 9 anos de Boston. Como que o Boston vai sentir essa ausência do Marcus Smart? Mas, por outro lado, tem o Derek White, que foi muito bem, que provavelmente deve herdar essa posição do Smart. O Grant Williams saiu, que era um outro cara importante também do núcleo do Boston, mas ficou muito enfraquecido pela péssima série contra Miami e acabou indo para Dallas, né? Mas é um Boston Celtics com Jason Tatum, com Jaylen Brown, com Al Horford, com Robert Williams, com Derek White, com Porzingis, com fome de ganhar, né? E do lado do Milwaukee Bucks não muda também, é a mesma coisa. É o Giannis, é o time do Giannis, que quer apagar a má impressão que teve na temporada passada de ser eliminado na primeira rodada para o Miami Heat. Então, tem muita coisa rolando, né? E a gente sabe que a gente também está com vontade. Então, a gente vai ter que mostrar muita personalidade, Vitão, porque pro RJ torço muito, eu quero juro por Deus, falo você de peito aberto. Eu quero muito que ele faça a temporada da carreira dele, muito, para que ele seja um cara mais consistente no arremesso de três, mais confiante mais confiante nos momentos decisivos, que ele não tenha esse medo de assumir o momento que ele tá quente no jogo, ele tem que ter a bola na mão para decidir, entendeu? Torço muito para isso. Torço muito para isso. E ele precisa disso. E ele sabe muito bem que essa próxima temporada para ele vai ser um fiel da balança até para a liga, né? Não só para New York Knicks, porque ele pode sair do Knicks, mas ele pode ir para uma outra franquia e ter um protagonismo até menor, né? Do que ele já tem em Nova York, né? Já imaginou numa situação dessa? Mas eu acho que temos um caminho. O Jekyll falando, né? Necessitamos de um atirador de triplo, né? Atirador de linha de 3 pontos. O DiVincenzo é um cara legal para isso, né, Jacob? Porque o DiVincenzo ele tem 40% de aproveitamento nas bastante. bolas. É um cara que pontua bem, mas ele é um cara que ajuda muito defensivamente. Então, o New York Knicks, na minha opinião, na próxima temporada, além de ter mais opções para chute de 3, a gente vai ter mais um cara para dificultar a defesa. E o Tom Thibodeau gosta desses caras multidisciplinares, né? Que atacam, mas que defendem, né? Mas que tem esse entendimento do jogo. E o DiVincenzo consegue ter esse entendimento. Então isso é muito legal do DiVincenzo, porque ele consegue ter esse controle e sabe onde ele jogou, né? O DiVincenzo jogou no Milwaukee Bucks, então ele conhece muito o caminho por lá. Então sabe como é jogar contra o Giannis, né? Já jogou do lado dele, sabe jogar contra ele. E outro ponto, cara, defesa. Eu acho que a nossa defesa vai vir muito mais preparada para a próxima do que a temporada passada. Muito por conta do DiVincenzo. Porque é mais um cara, Vitão, do nível Josh Hart para defender perímetro, cara. Isso é bom pra caramba pra gente. Isso é muito bom. E até se explorou isso na pergunta pro Alex, né? Sim. O Josh Hart e o DiVincenzo fazendo aquela ajuda com relação ao Randall, né? Exato, Exatamente, porque daí ficam os dois. Exato. Exatamente.
Eles dominam o Exatamente. perímetro, eles não precisam trazer o Julius Randle para fora. Muito pelo contrário, ele tem que atacar o aro. Attack the rim, pelo amor de Deus. Não, olha, eu vou ser bem sincero, assim, eu tô com uma expectativa muito boa, cara, para a temporada. Entende? Até onde chega a gente não tem como saber, porque altas vezes, né, tivemos hypes com times que não corresponderam, né, O com vídeo o Milwaukee hype Bucks, que... né, cara? Filadélfia, né? Que montaram Exatamente. super times, né? Inclusive trazendo o Jay Crowder, trazendo uma galera, né? O Milwaukee Bucks trouxe o Jay Crowder, trouxe uma galera aí para qualificar mais o elenco e não conseguiram. Foi eliminado logo de cara, né? Exatamente. É louco E eu isso, né? acho, e eu acho que a expectativa com isso é boa, cara. É que a gente não sabe o que vai acontecer com relação ao Kickley, né? O contrato dele, que a gente tem É o que, último assim, ano, né, querendo ou Vitão? não. Desculpa. É o último ano do Quickley, né? Exatamente, por isso que teve a história do Obi-Toppin, né, também. Os dois, né? Os dois vieram no mesmo ano. Mas O uma Kickley coisa, na 25. o Quickley no New York Knicks terminando a próxima temporada, ele ficando free agent, ele é um cara irrestrito, né? Ele é um cara, não, ele é um restricted free agent, porque o que acontece? Quando é novato, o New O York time Knicks tem pode prioridade. esperar alguém fazer uma proposta para cobrir. Eu acredito, Vitão, que o salário do Quickley, sendo bem sincero, se a gente conseguir se livrar do Ivan Fournier e ele estiver indo muito bem na temporada, eu já tentaria trazer um contrato para ele, entendeu? Eu acho que o investimento que o Knicks fez no Evan Fournier é justamente para fazer para o Emmanuel Quickley, um contrato de 18 milhões por temporada. Eu acho que o Quick não renova por menos de 15, muito pelo fato de ter quase sido o sexto homem na temporada passada, né? Isso valorizou Não, bastante. exato. Eu não sei você, mas eu acredito que por menos de 15 milhões por ano ele não é. Eu acho que, cara, de verdade, por todo mundo que eu converso nos Estados Unidos, cara, o pessoal pensa que pode ser chegar a ser 20, cara, pelo Kickley. Pela valorização dele, principalmente se ele mantiver a próxima temporada no mesmo nível, cara. Não estou dizendo que seria um contrato de 5 anos, mas poderia acontecer um contrato de 3 anos por 20 milhões por ano, entendeu? Poderia acontecer. É difícil de saber, né? Porque a gente vai depender muito de como ele vai render, né? Durante essa próxima temporada. Mas a expectativa com o Kickley, principalmente com o que ele tenta, com o que ele demonstra, com a evolução dele, né? Porque ele mudou, inclusive, a questão de escolha, né? Dos chutes, que era uma coisa que se criticava muito, né? Com relação a ele, né? As decisões de jogo dele, né? Então, eu acredito que vai ser um jogador aí que talvez dê um pouco de dor de cabeça nesse sentido futuro, próximo, né, para o Knicks nesse sentido, né. Mas, cara, eu acho um jogador que nessa próxima temporada pode ajudar mais ainda o time, né, que conta hoje com o Jalen Brunson aí, como eu e você já falamos, né, nosso franchise player hoje é o Jalen Brunson. Eu acho que ele pode ajudar muito, cara. E a gente tem que ver como é que vai se sair, né, com relação a isso. E fora isso, cara, toda temporada que começa, cara, existe uma especulação muito grande com relação a alguns times. Mas o Knicks, uma coisa que eu tô gostando muito é a questão dessa regularidade que está se criando, né? Um time que está ficando mais cascudo, já está pegando já está pegando experiência de voltar a pegar playoffs, né? Pegando playoffs, vai ficando mais preparado, mais forte para poder repetir essa dose e chamar atenção na liga novamente, que era uma coisa que a gente falava lá em 2021, está começando a existir. Então, são todos fatores, cara, que eu acho que podem contribuir bastante para que a gente possa ter, como diria ali o nosso querido português, e a página do nosso amigo aí, o James, o Knicks grande de volta, cara. Né? Exato. Eu acredito bastante, É cara, que é o isso. meu desejo, o seu desejo e de Não, de todo todo mundo. torcedor de Nova York. Agora, você lembrou essa história de salário, cara? Só um parênteses aqui, que antes que eu esqueça de comentar. Eu lembrei quando eu li o Blood in the Garden, e na época tinha 11, 12 anos, né? Que foi quando o Patrick Ewing renovou a liga.
deu um problema porque o Patrick Ewing queria ser o jogador mais bem pago da liga naquela época, né? E ele ia renovar tal. Daí quase fizeram uma tática com o Golden State Warriors. Cara, imagine o Patrick Ewing em Golden State. O Golden State tentou, só que ele quase foi punido pela liga, porque eles estavam tentando aumentar. E estava também tentando fazer um valor bem complicado para o Knicks fechar, porque o Knicks queria fechar por um valor bom com o Ewing, né? Mas o Ewing conseguiu o que ele queria na época e foi convencido pelo Pat Riley também, né? Que naquela época, especificamente da chegada do Pat Riley, o Patrick Ewing estava pensando em querer sair do Knicks, sabe? E um dos favoritos na época, não sei se a galera sabe, mas era o Golden State, que não era esse Golden State de hoje, né? Mas que tinha forte, essa... tinha o Chris Bullet, tinha o Mitch Richmond, né? Tinha caras bons ali, né? Era um Golden State que não era o Stephen Curry, mas tinha Chris Bullet, Mitch Richmond, né? Tinha caras bons ali, né? Tinha um elenco interessante, né? E a gente tirou, na verdade, o técnico, né, do Golden State, porque depois, quando saiu o Pat Riley, o Don Nelson. Ele ficou aquele período, né, que foi a ponte entre o Pat Riley e o Jeff Van Gundy. E o Van Gundy. Nossa, quase me deu branco aqui com o Van Gundy. Então, depois do Van Gundy veio o Larry Brown. O Larry Brown que tinha treinado o Philadelphia vice-campeão contra os Lakers. Né? O Don Nelson não deu certo com o Knicks, você sabe disso, né? O Don Nelson não deu certo. A mentalidade do Don Nelson e o elenco foi tipo água e óleo, cara. Não deu certo. E olha que eles não estavam com uma campanha ruim, estavam com uma campanha muito boa, só que os jogadores não se adaptaram, não gostaram, né? E não deu muito certo, né, cara? Mas também, sem querer me alonguei aqui, até o assunto fugiu, né, galera? Não teve nada a ver. Mas é legal, pô. Foi, tipo, a gente simplesmente pegou o gancho da entrevista do Alex e estamos falando aqui com vocês, né? É sempre um prazer falar contigo, cara. Eu sei que o pessoal que ficou aqui até o final, né? De repente até rende um corte nosso aqui, ó. De repente rende até um corte nosso aqui também. Rodrigo, 1h32. Ficamos muito além até do que a gente estava planejados. Não quero tomar muito além do seu tempo. Se deixar, Rodrigo, eu e você, tipo, a gente vai longe. Eu adoro conversar com você. Vamos planejar um dia, eu e você aqui, para a gente pegar os tópicos, chamar a galera aqui, para daí a gente pontuar tópico a tópico com a galera aqui. A galera vai saber que vai ter isso e a gente vai poder conversar, porque, cara, admiro o teu trabalho, falo sempre publicamente, admiro o seu trabalho, cara, né? Você sabe que você é um amigo para mim e é sempre uma honra conversar sobre o Knicks com você, cara. E que, olha, como eu já disse há uns minutos atrás, falo novamente, que você tenha gostado e que de repente a gente faça mais lives tipo essa de hoje, meu querido. Pô, com certeza, Vitão. Eu que agradeço muito você sempre lembrar aí, sempre mandar mensagem, convite. Eu agradeço de coração também pelo espaço para falar de New York Knicks, né? Falar das expectativas, e é sempre muito bom a gente estar aqui, né? Mesmo alongando ali o papo de 50 minutos que a gente teve, uns 40 minutinhos a mais para a gente fazer a nossa resenha, puxando o gancho que a gente teve com ele. É sempre muito legal, sempre muito prazeroso e falar do Knicks, falando que nós estamos ainda há 2 meses e meio ao início da nova temporada da NBA, então tem muito chão, tem muita água para passar debaixo da ponte. A gente vai ver essa novela do Lillard, o que vai virar, essa novela do Harden, o que vai virar, quais são as movimentações aí dos times depois da Copa do Mundo, né? Então, muita coisa legal vai acontecer aí entre agosto e setembro. E, cara, sempre à disposição. Obrigado mais uma vez por me convidar para esse papo. E é sempre bom, cara. Conversa com você sobre o New York Knicks é sempre agradável. E ao lado dessa galera tão fantástica que sempre acompanha a gente, deixando o like, acompanhando no chat. O Wilson aí também, sem palavras. O Wilson é um grande fiel escudeiro. Eu vi que ele estava mostrando a camisa do Ewing que ele ganhou, né? Isso. Tá com um clipe novo. Tá com um clipe novo do Knicks Fans Brasil, com aquela música New York. Porque eu acho que é da Alicia Keys, eu acho. A música da Alicia Keys, com certeza, sim. Ele é a esposa lá da banda Kelly's Home, produziram um clipe lá com essa música ali,
e tá no Twitter, né? Eu vou ver depois, acho que ele também me marcou no Instagram. Aí eu quero ver que vocês assistam aí, galera. O trabalho sempre muito bacana aqui. Sempre muito bom, pô. Eu sempre acompanho ele fazendo um solinho ali, cantando. Sempre uma pessoa fantástica. Tive o prazer de conhecer pessoalmente naquela nossa reunião lá na loja da NBA Store, lá no Morumbi. Isso. Então, foi muito bacana aquele dia. Então, um abraço especial aí pro grande Wilson. E nosso Nicão vai para as cabeças, hein, cara? Nós vamos crescendo cada vez mais. É de degrau em degrau, mas nós estamos chegando lá. Mas então, day by day. Mais uma vez, obrigado, cara. Valeu demais aí pelo papo, pela conversa. Vamos marcar assim para a gente fazer uma live um pouco mais pensada aí depois aí para uma nova oportunidade, mas pô, sempre à disposição. Tamo junto e até uma próxima aí. Ah, que é isso, cara. E obrigado pra galera toda que ficou até aqui. Com certeza. Ou que assistiu, como diria o Marquinhos lá do Live Basketball, eu adoro aquele termo que ele usa. Ou se você está assistindo on demand, né? On demand, como diria o Marquinhos do Big Two Point. Cara, muito bem-vindo todos aí. E olha, sempre lembrando, se você não é inscrito, pessoal, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil, né? Não esqueça, pessoal, aí, né, principalmente de ativar, né, o sininho para notificação, né, de novos vídeos aqui do canal. É sempre muito importante acionar o sininho aqui para você poder estar por dentro aqui do canal Knicks Fans Brasil, né? E apoia, cara, apoia aqui os projetos independentes de basquete no Brasil, sempre muito importante, né? Aqui esse canal é específico sobre o New York Knicks, mas lógico que sempre uma vez ou outra a gente acaba falando da liga, porque não tem jeito, né? Tipo, aqui no Brasil a gente ama falar sobre os outros times, outros assuntos, como, por exemplo, o Dame, né? Que o Rodrigo citou. Então, apoie, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, não esqueça de deixar o like, que isso aqui ajuda muito o canal e que o YouTube aí recomende, né? O Knicks Fans Brasil aqui, ó, chuva de like aqui, ó. Recomendar o Knicks Fans Brasil aqui para cada vez mais e mais pessoas, né? E fica aqui meu agradecimento mais uma vez ao Rodrigo e a todos vocês que apareceram, né, no chat aqui com a gente, pessoal. Beleza, Rodrigo? Beleza, galera? Fechou. E até mais, né, pessoal? Até a próxima. Em breve, novos vídeos aqui no canal Knicks Fans Brasil, pessoal. Beleza? Um abraço, Knicks Fans! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans. Um abraço! We are the New York Knicks. 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 Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. I'm a Knicks fan, I gotta stay true. Yes, I do. Are you down with the orange and the blue?